Pessoal, aqui é o professor Alberto e nesse podcast de hoje nós vamos falar um pouco da aplicabilidade da criatividade na educação básica, certo? Por uma aprendizagem criativa, mão na massa, de suma importância para a sociedade e para os nossos alunos de hoje. Para fundamentar a minha linha de raciocínio, busquei algumas referências no livro do Michel Resnick, que é o criador do Scratch, Programação por Bloco. O nome desse livro é Jardim da Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante. Então é muito importante hoje nós, como professores, gestores, pais de alunos, conceber que a criatividade é uma das competências exigidas no século XXI e também vai perpassar aí por vários séculos, tá? Por que aprendizagem criativa? Porque no dia a dia das pessoas, elas utilizam da criatividade diante de algumas situações, problemas, porém não registram essas ações. Então é muito importante fazer com que as escolas desenvolvam ferramentas, oportunizam ali para os alunos ferramentas direcionadas para a criatividade, explorando questões ali que exige não só a parte teórica, mas também colocar a mão na massa, a prática. Precisamos desenvolver novas formas de aprender em nossos alunos, tá? A criatividade é mais do que uma moda, é uma aprendizagem que pode ser entendida como um movimento em prol da educação mais relevante para todos. Por que para todos? Porque ela contribuirá para formar aquele jovem protagonista com autonomia e com competência para enfrentar as demandas de uma sociedade que está em constante transformação. E mais, muitas das profissões de hoje não existirão amanhã. Olha que interessante. Então, nós estamos preparando os nossos jovens para algumas profissões ou para ações que, de repente, não serão mais encontradas na sociedade. Tá? Então, precisamos refletir sobre isso, porque muitas das profissões de amanhã ainda não surgiram ainda. Então, como eu vou preparar o meu aluno, os nossos estudantes, ou preparar os indivíduos para profissões que não existem daqui a 10 anos? Então, é uma coisa para a gente ali estar refletindo no contexto escolar. Então, precisamos ali buscar essas metodologias direcionadas para o quê? Aprendizagem criativa. Ressalto também no livro do Michel Resnick que ele aborda bem uma questão diferente aqui, que na educação do Brasil, comparada com a educação da China, nós estamos no caminho inverso. Ou seja, no Brasil a gente preocupa muito em construir aquele aluno A, ao invés de construir o aluno X. O que seria o aluno A? O aluno A é aquele aluno que participa das avaliações externas, do Enem, do Saresp aqui no estado de São Paulo, do PISA, que é a prova internacional, certo? Ele é vamos falar assim, um codificador de fórmulas. É errado? Não é errado tirar notas boas nas Olimpíadas, nas provas, nos vestibulares. Mas a gente precisa construir metodologias que direcionem para o quê? O aluno X, que é o quê? O aluno criativo. É aquele aluno que coloca a mão na massa. Esses alunos, estudantes X, eles estão dispostos ali a assumir o que? Riscos, experimentar coisas novas, tá? Definir o próprio problema e resolver ali através de soluções criativas. Então, são os estudantes X que apresentam as ideias mais inovadoras dentro do contexto escolar, direcionada para quê? Para a criatividade. E essas ideias inovadoras, um dia, vão ali se transformar em projetos. Certo? Então, nós temos que ir do aluno A até o aluno X. Não necessariamente precisamos esquecer esses alunos A no contexto escolar. Então, é isso. Então, a gente precisa transformar a escola num processo de aprendizagem criativa para que todos os estudantes saiam dali como estudantes X. Estudantes X encontrarão mais facilidade para enfrentar o que? As demandas, essas transformações que a sociedade, principalmente a sociedade digital, está passando. Mas qual é a fórmula pronta? Primeiro, os nossos alunos, por si só, eles não vão
desenvolver a criatividade. Então, necessita ali com certa urgência das ações de quem? De um adulto. E quando abordamos no contexto escolar, quem é o adulto? Os professores, os gestores. Então, este professor precisa entrar com o seu protagonismo sênior para criar espaços para que este estudante desenvolva ali ideias criativas. E outro erro também existe algumas metodologias para o desenvolvimento da criatividade. Não é deixar o aluno por si só, em uma roda de conversa, em grupos. Precisa de orientação, mediação e intervenção ali do professor. Lê do engano acreditar que os nossos estudantes, eles nascem criativos. Sim, eles desenvolvem certa criatividade, porém, precisam fazer essa transposição para o meio acadêmico, para o desenvolvimento da criação, algo útil tanto para a educação como também para a sociedade. E outro erro também, criatividade não necessariamente eu preciso encher a escola, a unidade escolar de novas tecnologias. Eu posso ter uma unidade escolar com várias tecnologias de ponta e eu, ao mesmo tempo, ficar no método tradicional, não desenvolvendo ali o processo criativo. Então, é um processo dialógico entre tecnologia, entre o protagonismo do estudante, entre os espaços criados dentro da escola. O protagonismo sênior do professor, eu preciso criar uma ambientação para que esse aluno se sinta confortável, certo? O professor como mediador, produzindo diálogo ali entre estudante, família, tecnologias e o processo criativo. Sempre aqui nesse podcast, ressalto que não existem as cartilhas prontas, tá? Cada professor, cada estudante vai desenvolver a sua criatividade dentro aí dos seus níveis de conhecimento, dentro da estrutura de cada unidade escolar. Mas uma coisa é certa, precisamos desenvolver o processo criativo dentro do contexto escolar, precisamos inventar coisas novas, colocar os nossos estudantes para produzir, fazer o quê? Ações ali com a mão na massa. Precisamos fazer com que esses estudantes, que sejam estudantes A, preenchedores de fórmulas, passem para o estudante X, os estudantes criadores e inventores. É isso, pessoal. É só um diálogo, certo? Aqui de manhã, né, nesse bate-papo legal, trazendo algumas referências, algumas considerações de livros que eu estudo, de projetos que eu participo. Um abraço a todos, aproveitem bem, reflitam bem sobre esse podcast e até uma outra oportunidade.